Estão me ouvindo bem aí? Tudo bem aí? Tudo bem aqui? Tá? A gente está passando por um momento que, na verdade, é um momento da história da igreja bíblica. É a primeira vez que nós alugamos um prédio e podemos dizer agora, não é, pastor José Roberto? Essa aqui é a nossa casa, e você pode vir aqui fazer discipulados, você pode fazer reuniões de mulheres, de homens, de jovens, e você pode usar à vontade. Tem sala para chuchu aqui, gente. Como tem sala? Fiquei impressionado. Abre aqui, abre ali, abre lá. Se você não subiu ainda, sobe lá no final, para você ver um pouquinho do que é a sua igreja. E é tão gostoso você pensar que você está fazendo parte da história. É história, gente. Um dia os nossos filhos, os nossos netos vão olhar as fotos antigas e vão falar: olha lá, nós fizemos parte da história da Igreja Bíblica em São José dos Campos. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Tem muito trabalho, mas é maravilhoso ver o brilho nos olhos. É maravilhoso ver o brilho nos olhos. Eu estava conversando com o Jairo antes de começarmos, e o Jairo falando: não, pastor, porque olha aqui e ali, e se a gente fizesse assim, e se a gente fizesse assado? Eu falei: amém, que bênção, né, Jairo? Vamos lá, muito trabalho, mas o brilho nos olhos é o primeiro passo. Se não tiver brilho nos olhos, então nenhuma das outras coisas vão acontecer. Brilho nos olhos é o que eu tenho visto aqui. Isso é uma grande, grande bênção. É maravilhoso você olhar e ver as pessoas caminhando e olhando aqui para dentro e pensando provavelmente: o que é isso? Parece um coral de anjos cantando aí dentro desse salão. Não tem nome, não tem nada. Pois é, as pessoas passavam ali. Qualquer hora essas pessoas vão parar. Nós vamos ter oportunidade de compartilhar o Evangelho, e assim a obra de Deus ela cresce. Tem muito trabalho para fazer aqui, gente. Eu espero que você esteja pronto para todos os desafios que Deus vai colocar diante de nós. Meus queridos, nós estamos em um momento em que muitos estão vivendo momentos de dificuldade, momentos de escassez, e nós nos propomos agora no final do ano, pelo menos em Mogi, aqui em São José, aqui nessa daqui de São José, falarmos um pouco sobre vida financeira. Afinal de contas, todo cristão ele precisa sim estar atento quanto à vida financeira. Nós representamos a Deus em tudo que temos, em tudo que somos, e precisamos representar a Deus também em nossas vidas financeiras. E uma das coisas quando se pensa em vida financeira é se pensar no sobrenatural. Todo mundo quer ver o sobrenatural de Deus, principalmente quando você pensa em vida financeira. Eu preciso. Obrigado, obrigado. Principalmente quando você pensa em vida financeira. E eu gostaria de, nessa noite, dizer para você que o sobrenatural de Deus, ele pode sim acontecer na sua vida. Mas que isso, o pastor Denis vai falar de sobrenatural? É a primeira vez na vida que eu vou ouvir o pastor Denis falar de sobrenatural. Ele não costuma falar muito de sobrenatural, mas o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Todas as vezes que nós viemos aqui, abrimos a palavra de Deus, nós estamos falando de algo completamente sobrenatural. Estamos falando de Deus. Deus é sobrenatural. E Ele faz coisas sobrenaturais. Aliás, queridos, nos salvar e nos fazer uma nova criatura é o primeiro ato de Deus totalmente sobrenatural em nossas vidas. Deus faz coisas sobrenaturais, mas Ele também faz coisas sobrenaturais em nossa vida financeira. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. A passagem que eu gostaria de usar está em Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Mateus 17,
do 24 ao 27. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele, dizendo... Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra o imposto ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás uma estátua. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Algumas coisas sobre essa passagem, esse milagre de Jesus. Esse é o único milagre de Jesus com peixe que ele só trabalha com peixe. Normalmente Jesus multiplica os peixes, aquele monte de peixe, e aqueles resultados enormes. Aqui Jesus trabalha com um peixe só. Esse é o único milagre de Jesus que você vê ele fazer algo com o dinheiro propriamente dito. Esse também é o único milagre que está apenas em Mateus. Os outros milagres, muitos milagres, você tem em vários livros, mas só Mateus traz esse milagre que nós estamos falando aqui. Talvez porque Mateus fosse um cobrador de impostos, isso chamou a atenção de Mateus de alguma forma. Esse é o único milagre de Jesus que beneficia Jesus mesmo, porque no final das contas Jesus fala: pega, vai lá e paga para mim e para você. Esse é o único milagre que Jesus se beneficia de uma forma própria, ele mesmo. Mas esse milagre nos traz alguns ensinamentos interessantes e importantes, alguns ensinamentos que vão nos fazer entender que nós podemos e estamos vivendo o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Queridos, esse milagre, ele começa, a história desse milagre, na verdade, nós poderíamos dizer que ela começa lá em Êxodo. Nós não vamos ler o texto para não levar o nosso tempo embora, mas lá em Êxodo foi instituído o imposto do tabernáculo, para que o tabernáculo pudesse ser sustentado. Você percebe que desde o começo Deus decidiu que as pessoas iriam sustentar a casa de Deus, as pessoas iriam sustentar o tabernáculo, depois o templo, e hoje nós temos o privilégio de sustentarmos a igreja, o lugar onde nós abrimos as portas para as pessoas ouvirem da palavra de Deus. E lá no começo, esse imposto ele era de meio ciclo, e meio ciclo era bem mais do que valia na época as 2 dracmas. Mas Neemias, no tempo que a coisa estava feia, Jerusalém estava totalmente destruída, os muros acabados, estava todo mundo muito mal financeiramente, Jeremias, ao invés de colocar mais carga em cima das pessoas, e a gente vê isso acontecendo tantas e tantas vezes, no nosso próprio país isso acontece, mais carga, porque as pessoas estão sem dinheiro. Neemias ele não fez isso, Neemias fez o contrário. Neemias diminuiu a carga das pessoas, deixando esse imposto para 2 dracmas. Uma coisa interessante é que lá no Velho Testamento era um imposto, era como se fosse um imposto de renda. Você não tinha opção. Todo homem, a partir dos 20 anos de idade, deveria pagar esse imposto. Hoje nós vivemos na graça de Deus, nós temos o privilégio e a alegria de contribuirmos com a causa de Cristo. Bom, o que acontece? Jesus e os seus discípulos, eles acabaram de voltar ali do Monte da Transfiguração. Os discípulos viram algo incrível, eles viram Cristo glorificado, eles viram Cristo na sua forma de glória, eles ouviram a voz de Deus, eles viram Moisés, eles viram Elias,
um momento incrível, e eles desceram, e quando eles descem, eles vão para Cafarnaum e vão para a casa de Pedro, a casa onde Pedro é extremamente hospitaleiro. Normalmente ele abre as portas dele, a gente vê várias e várias vezes Pedro abrindo as suas portas para receber as pessoas em sua casa. Bom, está todo mundo na casa de Pedro, mas Pedro sai por algum motivo. Nós não sabemos o porquê de Pedro sair. Talvez Pedro estava saindo para poder comprar comida para esse povo todo. Tem muita gente na casa dele, a sogra dele devia estar louca da vida, porque era a sogra que provavelmente cozinhava. A gente vê lá a sogra, ele pedindo para curar a sogra. Provavelmente a sogra é muito importante ali nesse processo. E aí Pedro então sai e ele cruza com o cobrador de impostos. O cobrador de impostos está cobrando algo que já tinha acontecido, algo que eles já estavam devendo. Não é algo que, olha, a propósito, Pedro, precisa pagar aquele imposto. Não, é algo que eles já deviam. Provavelmente por causa das andanças e todas essas coisas, eles já estavam devendo o imposto do templo. Quando esse cobrador de impostos, ele encontra com Pedro, ele faz a seguinte pergunta. Ele pergunta se Jesus, o seu mestre, não vai pagar as 2 dracmas. Veja no versículo 24, finalzinho do versículo 24 diz assim, a parte C do versículo: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Já tinha cobrado Pedro, e agora ele está perguntando: escuta, o vosso mestre não vai pagar as 2 dracmas? Pedro, que é sempre tão explosivo, Pedro que muitas vezes não para pensar, que não para refletir antes de tomar uma decisão, ele diz, ele paga sim, e volta para casa. Quando Pedro volta para casa, ele chega em casa, Jesus se antecipa. Jesus, ele é maravilhoso, ele algumas vezes ele espera para ver o que vai acontecer, algumas vezes ele surpreende as pessoas, e aqui ele surpreende Pedro, e ele diz: ô Pedro, de quem é que os reis cobram os tributos e impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Por que Jesus disse isso? Porque havia uma lei naquele tempo, de que todo descendente de Davi não precisaria pagar os impostos colocados sobre os judeus, que viessem dos próprios judeus. No caso, esse imposto era um deles. Todos os impostos que Roma colocava sobre eles não tinham que fazer, porque eles estavam subjugados por Roma e tinham que pagar, e não tem conversa. Mas esse imposto em si, que nós estamos falando, ele é o imposto dos judeus. Então todo descendente direto de Davi não precisaria pagar esse imposto, estava livre do imposto. E Jesus, você sabe, Jesus, ele é descendente de Davi, ele é descendente no sangue, ele é descendente pela lei, porque ele é tanto filho de Maria, e ele é filho natural de Maria, mas ele também é filho de José. Sabemos que ele é filho de Deus, mas ele é filho de José porque foi criado por José, e legalmente ali para os judeus ele era filho de José. Isso quer dizer, ele tem uma dupla linhagem de Davi, e duplamente ele está isento desse imposto. Em outras palavras, Jesus não tem que pagar nada. E aqui eu tenho a primeira importante lição para você que quer ver a sua vida financeira prosperar. Olha, nunca falei isso aqui também, hein? Prosperidade. Para você que quer ver a sua vida financeira prosperar em meio ao sobrenatural de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é: Deus não é obrigado a pagar a sua conta. Sabe, queridos, a prosperidade para as nossas vidas, ela seria mais ou menos assim: eu compro aquilo que eu quero, eu compro aquilo que eu acho legal, e eu entrego a conta para Deus, e Deus dá um jeito de pagar essa conta. Deus é maravilhoso, oh, glória a Deus, Ele é maravilhoso, Ele pagou a minha conta. Só que não é isso que eu vejo na palavra de Deus. O que eu vejo na palavra de Deus é que Jesus, quando Pedro chega, a primeira coisa que Jesus falou: peraí, Pedro, quem foi que disse que eu tenho que pagar essa conta? Você comprou, você se comprometeu.
Agora você vai ter que fazer alguma coisa para pagar isso. Jesus não é obrigado a pagar as minhas contas. Eu vou te dizer o que Jesus se comprometeu a pagar. Jesus se comprometeu a colocar comida no seu prato. De fome, o justo não morre. Isso é palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. De fome, o justo não vai morrer. Nós não precisamos nos preocupar com o que comer. É o que diz Mateus. Eu não preciso me preocupar com o que comer. Deus dará provisão para minha casa e para minha família. Deus dará provisão. Tudo bem, Senhor, então o que eu quero? Eu quero aquele arroz que tem vários grãos, linhaça, grão do sol, da lua, grão de tudo quanto é coisa, que custa R$7. Eu só como isso porque eu sou super integral. E assim, peraí, Deus vai te dar o que comer. Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Não é pelo pudim, não é pelo mousse, não é pelo... Não. Deus vai colocar comida na sua mesa. Só que muitas vezes aí nós vamos e nós pensamos o seguinte: tudo bem, mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Tudo bem, você pode querer o que você quiser. Só que você tem que se lembrar de algo. Se você está querendo além daquilo que Deus te prometeu, você precisa ter como pagar a conta. Simples assim. É simples assim. Algumas vezes a gente imagina: eu sou filho do rei. Mas peraí, eu sou filho do rei. Sim, querido, mas se você não tiver dinheiro para viver como filho do rei, você tem que entender que você vai ser filho do rei na glória. Você já é filho do rei aqui, mas vai viver como rei na glória. Aqui, se você quiser viver como rei, você precisa ter dinheiro para viver como rei. Se não, contente-se em saber que você é filho do rei, mas viva de uma forma mais modesta. Nós estamos vivendo um momento de crise. Eu canso de dizer isso para minha esposa, e como está filmando, eu vou complementar. Minha esposa não precisa ouvir isso. Não, ela não precisa. A minha esposa, ela é extremamente sábia. Não é porque está filmando, ela é verdade. Você corta essa parte depois, tá? Dá uma editada. Olha só, graças a Deus a Érica, quando nós nos casamos, ela tinha coleção de sapato. Agora ela coleciona arroz integral, comida sem glúten lá para o Tomás e não sei o quê. Mas muitas vezes eu chego para Érica e falo: Érica, lembre-se, querida, nós estamos em crise. Sabe, eu não sou um agente da crise. Eu não sou um agente da crise. Eu não estou aqui para ficar lembrando de problemas o tempo todo. Pelo contrário, eu sou um agente das boas novas. Eu sou um agente eu estou aqui nessa manhã, não para dizer para você: olha, não gaste nada porque nós estamos em crise. Eu estou aqui para dizer para você: Deus vai suprir as nossas necessidades, ainda que o Brasil vá de mal a pior. Os filhos dele vão sobreviver e vão passar a crise, seja ela qual for. Mas nós precisamos ter o mínimo de sabedoria da palavra de Deus. E aí, queridos, nós entramos numa questão muito séria. Por quê? Porque nós começamos muitas vezes a comprar as coisas. É um sapato que combina com a calça, que combina com a bolsa, mas se eu comprar esse sapato, agora eu preciso de um colar. Agora, se eu comprei esse colar, eu preciso de um brinco. Estou falando das mulheres. Eu preciso de um brinco e agora eu preciso... E aí as coisas vão indo e vão indo e vão indo, e assim são os homens. Para outras coisas a mesma coisa. Eu preciso trocar isso aqui, eu preciso comprar aquilo lá. E os homens agora são super vaidosos também. Eu preciso de mais um sapato que combina com aquele cinto, que não sei o que. Eu quero trocar o carro, eu quero um celular que anda sozinho, eu quero um relógio que fala a hora mundial ao mesmo tempo, enfim. E aí nós vamos gastando coisas que nós queremos e que foge daquilo que Deus prometeu. E a gente entra naquilo que a gente chama amigo, que é o cartão de crédito, que não é nosso amigo. Porque o cartão de crédito, ele quebra você. Se você começa a pagar o mínimo, o que sobra, gente, é juros de sei lá quanto. E se não der para pagar, então, olha, esquece, ele vai acabar com você. E aí a gente vai para uma campanha pedir que Deus faça um milagre sobrenatural nas nossas vidas. Em outras palavras, a gente vai para lá e fala: Senhor, paga meu descontrole. Senhor, paga a minha falta de administração daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Primeira coisa importante que nós precisamos saber é: Deus não é obrigado a pagar as nossas contas.
Cuidado com o que você faz. Ele promete o que comer, mais uma vez, eu não terminei. Ele promete o que vestir. Não se preocupe, você terá o que vestir. Ele não disse que você vai vestir Tommy, Ralph Lauren ou algo parecido com isso. Ele disse que você vai se vestir. E ele promete um teto sobre a sua cabeça. Ele não diz nada sobre um duplex. Ele diz um teto sobre a sua cabeça. Essa é a promessa de Deus. A partir daí, nós precisamos administrar bem para podermos ver a mão sobrenatural de Deus e a prosperidade de Deus em nossas vidas. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos aqui, vamos ler de novo novamente o versículo 25, 26 e o comecinho do 27. Sim, respondeu ele, ao entrar Pedro em casa. Jesus antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. E aqui um ponto que eu gostaria de salientar: mas para que não os escandalizemos. Vamos parar por aqui. O segundo ensinamento dessa manhã, para que você veja a prosperidade de Deus sobre a sua vida e as coisas estejam assim, de forma sobrenatural, caminhando de forma incrível, é importante você lembrar que não é do caráter de Deus e da vontade de Deus que o cristão escandalize o nome do nosso Deus. Queridos, olha, se você por acaso acabou entrando em Serasa ou algo assim, eu não tenho conhecimento de ninguém aqui da igreja, eu não sei de ninguém aqui me deve absolutamente nada. Então assim, essa mensagem não é direcionada para absolutamente ninguém. É a mesma mensagem que eu preguei lá em Mogi. Deus não quer que o crente escandalize, porque nós representamos o nome de Cristo nessa terra. É tão simples, é tão simples. Duas formas de um cristão escandalizar que diz respeito a questões financeiras. A primeira forma de escandalizar, e é algo que dói aos meus ouvidos assim de uma forma terrível, quando eu ouço alguém dizer, um empresário, ou alguém dizer: eu não contrato mais crente. Crente eu não contrato. Por que não contrato? Não contrato mais. Porque crente fica fazendo corpo mole, porque crente fica lá orando no canto ao invés de trabalhar, porque crente fica com conversinha, porque crente acaba... Gente, eu já ouvi tanta coisa de crente trabalhando, e aí eu pensava: que exagero, né? As pessoas são exageradas. Mas tinha um rapaz que ele ligava lá para o Ministério Verdade Bíblica durante a semana várias vezes, e cada vez que ele ligava, ele era muito solícito, muito amável, uma pessoa muito carinhosa, que demonstrava um carinho muito grande por nós. Ele ligava para lá e dizia assim: ô pastor Denis, tudo bem? Tudo bem, querido, graças a Deus, tudo bem. E você? Não, tudo bem também, uma bênção. Olha, eu estava aqui orando por vocês, e eu venho uma passagem no meu coração, eu quero ler para você. É mesmo? Pode ler, qual que é? É o Salmo 119, eu vou ler para você rapidinho, estou brincando, não era o 119 que é grande, mas ele sempre lia um salmo, lia uma passagem. É mesmo, querido, olha que legal. Na outra semana, pastor, eu estava aqui agora meditando, o que o senhor acha dessa passagem aqui de Daniel? Uma passagem interessante essa, bem complexa, você precisa analisar alguns pontos. Ai, que bacana, pastor, olha, e como é que está aí a família? Não, a família está bem. Enfim, o cara gastava lá 20, 30 minutos no telefone conosco. Um dia, eu perguntei: escuta, e você, cara, sua vida e tal, você trabalha? Eu trabalho, pastor? Claro, eu não trabalho agora. Mesmo? Meu irmão, como é que você acha tempo? Que trabalho é esse aí que você está achando tempo para ficar orando e lendo a Bíblia e ligar para a gente para gastar? Ah, pastor, aqui é o seguinte, é assim, Deus em primeiro lugar. Então a gente tem um almoxarifado aqui, eu entro no almoxarifado, e ali eu ouço a palavra de Deus, eu ajoelho, eu oro, enfim, é meu canto com Deus. Queridão,
Faz o seguinte, brother, vai trabalhar, que alguém está te pagando para você trabalhar. Pô, ele não está ligando mais, eu acho que ele se ofendeu. Mas eu tinha que falar. Queridos, se alguém te pagou para que você faça algo, faça algo. Se você deu o seu nome ou se comprometeu por algo, cumpra o que você se comprometeu, porque dessa forma Deus vai se alegrar da sua vida. Não espere que Deus faça um milagre, que Deus entre com a sobrenatural na sua vida, se você não está preocupado se está escandalizando ou não. Nós não podemos escandalizar. Eu acho louvável a cautela e o cuidado, por exemplo, que o pastor José Roberto teve para alugar um prédio. Não, esse eu não sei se dá para pagar, aquele eu não sei, ter a certeza, porque quando a gente ouve falar de igreja que não paga o aluguel, não é possível, não é possível, é contra a natureza do nosso Deus. E uma outra forma que claro, trabalhando, e a outra forma é a forma clássica, comprou algo, pague. Simples assim. É o que Jesus está dizendo. Você se comprometeu, Pedro? Não preciso pagar. Mas para que eles não fiquem escandalizados, para que eles não se escandalizem, nós vamos pagar esse imposto. O Senhor não quer que nós escandalizemos. Muitas pessoas estão perdendo o trabalho. Muitas pessoas estão perdendo o emprego. Algumas vezes você não vai pagar as suas contas, não porque você não quer, mas porque você não pode. Ótimo, então haja como um bom cristão, com o peito aberto, vá até a pessoa e diga: olha, querido, olha o que aconteceu com a minha vida. Eu queria muito pagar essa conta, mas eu não tenho como pagar. A minha vida virou de perna para o ar. Eu tenho certeza que é nesse contexto que Deus faz, muitas vezes, o sobrenatural. O que não dá é para muitas vezes o cliente falar: olha, não consigo pagar, então eu vou atravessar a rua. Esse aqui, ó, esse número não atende, hein? Esse número não atende. Não. Se falar, se vier me procurar, fala que eu não estou, porque esse aqui eu quero fugir dele, igual o diabo está fugindo da cruz, porque eu estou devendo. Mas ó, escuta, vamos continuar com a TV HD lá em casa? Mesmo devendo tanto? Vamos continuar fazendo viagens? Vamos continuar, vamos trocar o nosso carro mesmo devendo? E nesse contexto não adianta pedir que Deus intervenha, ou que Deus entre com algo sobrenatural, porque Ele não vai fazer o sobrenatural, porque você não está fazendo a sua parte primeiro. Para ver o sobrenatural de Deus, primeiro nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é: não escandalize. Veja, não é pague de qualquer jeito, dê a sua vida em troco daquilo que você... Não é isso, é não escandalizar. Você percebe que existe uma brecha para aqueles que estão numa situação que não tem onde sair, não tem onde correr. E qual é a brecha? É não escandalizar e ir até lá, é falar, é conversar, é negociar. Existe uma forma. O cristão é aquele que tem que achar a forma, a melhor forma, para que não seja escandalizado o nome do nosso Deus. Por último, ele olha para Pedro, versículo 27, ele vai dizer assim, depois de escandalizar: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás uma estátua. Paga-o, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O que Pedro fazia da vida? Ele fazia o quê? Pescava? Pedro, vai para o mar. O que você sabe fazer bem? Eu sou professor. Vai para a escola. Eu sou engenheiro. Vá lá para a sua sala de engenharia fazer os seus trabalhos de engenheiro. Eu sou mecânico. Vai para mecânico. Eu sou advogado. Vai para o fórum. Eu sou médico. Vai lá para o hospital. Em outras palavras, Deus quer te abençoar, mas Ele quer te abençoar dentro das habilidades que você tem, as habilidades que Ele te deu. O problema, queridos, é que algumas vezes as pessoas querem ir para lugares diferentes. É o engenheiro
ele quer ir para o fórum para ganhar dinheiro, não vai ganhar. Talvez o advogado até ganhe dinheiro se ele for em qualquer outro lugar, mas as pessoas, elas precisam ir no lugar certo, elas precisam estar no lugar certo, elas precisam trabalhar com a habilidade que elas têm. Qual é a sua habilidade? Deus quer te abençoar aonde você tem habilidades, aquilo que Ele já te ensinou a fazer, aquilo que Ele já te abençoou, o seu talento, é lá que Deus vai te abençoar. O problema, queridos, é que quando nós estamos querendo que Deus faça o sobrenatural, sabe por onde é que a gente corre? Olha só, sabe por onde é que a gente corre? Para o único lugar onde não tem dinheiro, aliás, onde não deveria ter dinheiro e ninguém deveria buscar dinheiro. A igreja. As pessoas correm para a igreja, e elas gastam tempos enormes ali na igreja, pedindo e pedindo e pedindo na igreja, ao invés de fazer aquilo que elas fazem bem. É trabalhar, é pescar, é mecânico, é pedreiro, é eletricista. O que é que você faz bem? É isso, é lá que Deus vai te abençoar, é lá que Deus vai suprir as suas necessidades, quando você fizer aquilo que está no seu alcance, dentro das suas habilidades. E algumas vezes é interessante, porque mesmo dentro daquilo que você trabalha, e é aí que Deus trabalha de uma forma incrível, porque nem sempre o cristão precisa ter essa sensibilidade. Algumas vezes você pode fazer aquilo que você já foi chamado a fazer, aquilo que você gosta de fazer, mas você pode fazer de uma forma diferente. Pedro pescava com rede, com barco, e aí que Paulo olha Jesus olha para ele e diz assim: pega a vara, Pedro. É a mesma coisa, aquilo que Pedro tem já a habilidade, mas agora de uma forma diferente. E aí? E o sobrenatural? Você falou de sobrenatural, você começou essa mensagem com o sobrenatural. Cadê o sobrenatural? Quando nós primeiro, e olha, vem a crise que for, hein? Vem a crise que for. Quando nós primeiro não compramos mais do que aquilo que podemos, não gastamos em nome de Deus para que Deus pague a nossa conta. Segundo, nós não queremos e não vamos escandalizar. Não quer dizer que vamos conseguir pagar tudo, quer Deus que você pague tudo, mas escandalizar, nós vamos cumprir os nossos compromissos. Terceiro, você vai levantar cedo e você vai fazer aquilo que Deus te deu habilidade para fazer. Quando essas coisas acontecem, aqui, bem aqui, debaixo dos nossos olhos, Deus faz o sobrenatural. Alguém andando de barco um dia, jogando uma moeda de 2 astartes para cima, brincando, o barco balançou, isso é na minha cabeça, tá? O barco balançou e a moeda caiu no mar da Galileia. Minha moeda. Está vendo? Fica brincando com a moeda, perdeu a moeda agora. Alguns problemas para alguns podem representar a bênção de Deus para outros. Deus, Ele está movimentando de forma sobrenatural o natural. Nós queremos ver o céu se abrir os bolsos e falar: joga, Jesus, joga o dinheiro, eu te dou R$10, o Senhor me devolve 100. É assim que nós estamos esperando. E alguém perdeu uma moeda no mar. Eu não sou mergulhador, não vou conseguir pegar essa moeda. Não. Quando nós fazemos aquilo que Deus espera que nós façamos, quando nós temos no nosso coração aquilo que é certo diante de Deus, Deus se encarrega de fazer o restante, e naturalmente Ele faz o sobrenatural em nossas vidas. O peixe, lá vai o peixinho, no fundo do mar. Deus dá ordem àquele peixe, coloca no coração do peixe, sei lá onde Deus colocou. O que eu sei é o seguinte: Deus domina os animais. Nós perdemos esse domínio quando nós pecamos. Todos nós tínhamos esse domínio. Eu sabia que eu tinha um professor de grego que ele dizia isso. Ele falava assim: sabe que assim, nós perdemos o domínio sobre os animais, mas nós perdemos por causa do pecado.
Então, se eu pedir perdão do pecado, eu posso voltar a ter domínio sobre os animais. E quando eu entro numa casa com um cachorro, eu digo para o cachorro, em nome de Jesus você para. E o cachorro vai parar. Tenta isso? Pode tentar. Vou tentar com o pincher. Sei lá, o cachorro da Mônica lá, que é inofensivo lá. Como é que chama o cachorro? A Lola. A Lola eu tento. Para, Lola, em nome de Jesus. Mas Deus tem controle sobre os animais. Pega o peixe, pega a moeda, peixe. Porque tem um servo meu que vai precisar dessa moeda. E lá vai o peixe. Pegou. Mas não engole. Não engole. Não é esse anzol. 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 Você já imaginou espiritualmente, sobrenaturalmente falando? Quantas vezes Deus olhou para as pessoas e disse, não é aqui, não é aqui, é ali, é na casa do meu servo, é no trabalho do meu servo, é no trabalho que ele está fazendo. Você já pensou, você já parou para pensar o que Deus já fez sobrenaturalmente ou naturalmente sobrenatural na sua vida? Porque você foi fiel a Ele. Não é ser fiel, querido, trazendo o seu dízimo, é ser fiel a Deus de coração, ser fiel verdadeiramente. Esse anzol. Aí um peixe com uma moeda na boca, eu nunca vi isso, gente. Eu tento pescar lá no Abecar, e peixe sem nada na boca, morrendo de fome. Eu coloco uma isca bonita, cheia de coisa, e o peixe não pega. Outro dia eu estava lá e tinha uma tilápia. Lá tem umas tilápias bonitas, Abecar. Uma tilápia enorme nadando ali perto, e eu peguei a minha vara cuidadosamente e coloquei a minhoca na frente dela e fiquei fazendo assim. Vamos ver se pega, né? Não pegou, ela passava do lado e não pegava. Mas quando Deus fala, pega, não tem peixe que resista. E aí o peixe, com uma moeda na boca, consegue morder um anzol. Pedro levanta aquele peixe, ele abre a boca do peixe, tira a moeda, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele devolveu aquele peixe para o mar. Esse não é peixe para comer. Esse peixe deve estar nadando no Rio Celestial até hoje. A moeda necessária para pagar aquilo que ele fez de errado, pagar a conta de Jesus, que Jesus nem tinha. Isso me mostra algo importante. Algumas vezes nós erramos e nós nos excedemos, mas se houver um propósito em nossos corações, jamais é tarde para que Deus entre com a sua graça e misericórdia. Nós não estamos falando de alguém legalista que vai simplesmente fechar os olhos e voltar a face contra as nossas vidas. Eu estou falando de alguém que jamais deixa de olhar para as suas necessidades. Estou falando de alguém que quer de forma legítima que você converta o seu coração, e não apenas a sua aparência ou qualquer outra coisa, o seu coração em primeiro lugar, porque se o seu coração for convertido, todo o restante será convertido também. Pedro tinha feito algo errado, mas aqui está a moeda para pagar o meu e o de Jesus. Sabe, irmãos, está faltando alguns versículos aqui nessa passagem. Está faltando 28, 29 e 30. Por que eu digo isso? Porque a passagem termina no 27, mas ela termina com Jesus dizendo, vai lá e faz isso. Normalmente os milagres de Jesus, eles chegam no final. O versículo 28 seria, e Pedro foi, e Pedro colocou o anzol. Versículo 29, e um peixe veio, e ele fisgou aquele peixe. Versículo 30, e ele pagou a conta como Jesus havia dito. Fala nada aqui. Como é que eu tenho tanta certeza que isso aconteceu? A palavra é fé. Se você não acreditar, se você não tiver fé em quem Deus é, não adianta esperar que o peixe venha com a mão. É preciso ter fé. Eu sei que isso aconteceu, porque Jesus disse que isso ia acontecer. Eu sei que Ele vai me sustentar. Eu sei que Ele me ama.
eu sei que Ele não vai me abandonar, eu sei que o mundo pode cair aqui fora, mas Deus vai continuar ao meu lado. E talvez, isso não quer dizer que eu não passe por necessidades, não. Está cheio de cristão passando por necessidades, sendo perseguido e todas as outras coisas, mas Deus está com eles, Deus está conosco. Hoje, queridos, Deus está nos abençoando de forma incrível. Estão todos muito bem vestidos, elegantes, bonitos. Tem vários carros parados aqui na porta. Mas se você não veio de carro, eu tenho certeza que você veio de ônibus, teve dinheiro para o busão, graças a Deus. Não teve dinheiro para o busão, mas estão todos calçados, então não teve sapato para vir andando. Não vir descalço, que bênção! Glória a Deus! Deus está te abençoando. Mas nós precisamos nos lembrar que Ele não é obrigado a pagar as minhas contas. Eu não posso escandalizar. Eu preciso trabalhar, preciso me envolver com aquilo que Ele me deu habilidade para fazer. E eu preciso parar de olhar o céu para ver se o céu se abre, porque Deus está fazendo milagre aqui, debaixo do meu queixo. Acredite nisso e viva essa verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, o mundo está com medo, Pai. As pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão temerosas com o que vai e o que não vai acontecer. Muitas vezes, Senhor, nós nos deparamos com pessoas perdendo trabalho, Senhor. No caso do Rode aqui, Senhor, da igreja. Em o nome santo de Jesus, o Senhor é o Deus que sustenta os seus filhos, ó Pai. E nós te pedimos, em nome de Jesus, sustenta os seus filhos. Que nós possamos ter sabedoria para não gastar aquilo que não devemos, para não fazer contas em nosso próprio nome. O Senhor paga as contas que o Senhor encomenda, não aquelas que nós queremos. O Senhor possa nos dar, Senhor Deus, coragem de encarar os nossos compromissos. Que o Senhor possa nos fazer trabalhadores, os melhores, os mais dedicados, a fim de que as pessoas olhem e digam: tudo que eu quero é contratar um cristão, porque ele é exemplo em tudo que ele faz. Que possamos encarar as nossas dívidas, ó Pai. O Senhor possa nos abençoar a pagar todas elas, mas se algo acontecer que fuja das nossas necessidades, dos nossos poderes, que o Senhor possa nos ajudar a ter coragem de encarar. Que possamos, ó Deus, nos aprimorar, melhorar e algumas vezes fazer diferente aquilo que já fazemos, porque o Senhor nos abençoa ali onde nós temos a nossa habilidade. E que possamos enxergar que o Senhor está movendo pessoas, o Senhor está movendo os animais, o Senhor está movendo, Senhor, as coisas, o Senhor está movendo tudo para que amanhã possamos ver, Senhor, o seu sustento. O Senhor começou lá atrás, coisas que nós estamos colhendo hoje e vamos colher amanhã. Obrigado, Deus, por nos sustentar de forma tão maravilhosa, tão sobrenatural, tão Deus incrível. Assim é o nosso Deus, um Deus incrível. E nós te louvamos em nome santo de Jesus, Pai. Amém. Bom, queridos, eu não posso terminar